A matéria publicada aqui na CNN Brasil, que traz aqui a apuração feita pela Juliana Lopes e pela Raquel Landis, traz o seguinte: governistas pedem que STF e PF determine a apreensão do passaporte de Bolsonaro. Parlamentares alegam risco iminente de fuga do ex-presidente ao exterior após revelações de hacker e investigações sobre esquema de venda de joias. Para mim é um fato que o risco de ele ser evadido do Brasil não só existe, como a gente tem materialidade para essa possibilidade acontecer, porque quando aconteceu a transição ali de governo, né, a mudança do governo Lula para o governo Bolsonaro, ele não ficou aqui, por exemplo, para poder passar a faixa para o presidente eleito. Ele se evadiu do Brasil no dia 30 de dezembro, roubando, inclusive, como a gente já sabe, parte do acervo do Estado brasileiro. E sem falar também em outro ponto importante que a gente precisa trazer aqui, é que no discurso que ele fez recentemente lá em Goiás, ele disse que sabe dos riscos que ele corre estando aqui no território nacional. Isso seria uma deixa para criar uma narrativa de que se ele permanecer no Brasil, ele acabaria morto, ele seria perseguido. E a gente sabe que se os bandidinhos pé de chinelo, como por exemplo o Oswaldo Eustáquio e outras figuras ali ligadas a alguns canais ali de humor na internet, que eu prefiro nem citar o nome aqui no canal, acabaram conseguindo uma fuga rápida para o Paraguai. Imagina alguém com a estrutura financeira que o Bolsonaro tem, com a rede de apoio que ele possui. Então, para ele se evadir do Brasil seria muito fácil. Mas, segundo uma apuração aqui, feita pelo Gustavo Uribe e pelo Jonas Maia, que vai ser complementada, inclusive, no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui já já também, pela Basília Rodrigues, a PF não pretende apreender o passaporte do Bolsonaro. Ao contrário, ela está analisando com cautela uma eventual apreensão, mas que até então não tem indícios de que ele planeja fugir, e que o que estaria realmente por trás de algum plano da PF aí em relação ao Bolsonaro seria realmente decretar a prisão dele e não promover, por exemplo, a apreensão do seu passaporte. PF analisa com cautela a eventual apreensão de passaporte de Bolsonaro, dizem fontes. Segundo relatos feitos à CNN Brasil, o assunto tem sido avaliado pela cúpula policial. A apreensão não é descartada, mas não foram identificados indícios de fuga, de uma eventual fuga. E aqui como é que a gente sabe que não existem esses indícios? Lembra que eu falei alguns vídeos atrás aí que o Bolsonaro já estaria sendo monitorado pela Polícia Federal? Então a Polícia Federal já está acompanhando os passos dele. Com certeza onde ele vai, tem alguém acompanhando a agenda dele, tem alguém a paisana vendo ali a rede de apoio dele, ele não tá solto, isso é um fato. Quando eu falo solto assim, ele não tá sem estar sendo monitorado, a polícia está monitorando ele. Porém, a gente precisa lembrar que, vou ter de repetir isso aqui, né? Como a gente viu o caso do Oswaldo Eustáquio, que é um bandidinho pé de chinelo, né, supostamente, vamos trazer aqui a presunção de inocência para ele conseguiu fugir em uma aeronave, parece que feita em fundo de casa ali. Imagina o Bolsonaro, com a rede de empresários que a gente vê que apoia ele até hoje, com o dinheiro que ele tem, tanto declarado, né, como é o caso dos 17 milhões, que a polícia já sabe, que o COAF já sabe, quanto também os valores que ele tem ali ocultos em outros lugares do mundo. Eu tenho uma suspeita de que alguns apartamentos, alguns imóveis que aliados dele tenham fora do Brasil, na verdade sejam dele, que esses indivíduos sejam laranjas, e não me estranharia se ele imigrasse ou se ele fugisse para um país que tivesse ali aliança com ele ou que fosse muito próximo aos ideais que ele prega e propaga. Isso é um ponto. Só que qual que seria o medo aqui, segundo essa apuração feita pelo Gustavo Uribe e pelo Jonas Maia? Que o próprio entorno do Bolsonaro, né, os indivíduos ali que defendem ele, eles acham que o Bolsonaro não deve sair do Brasil. Por quê? Porque senão vai enfraquecer a narrativa de que existe uma perseguição política. Tá aqui, ó. A avaliação de um grupo de aliados é de que uma eventual saída do país poderia enfraquecer a narrativa de que o ex-presidente tem sofrido uma perseguição política. E a gente precisa lembrar que não existe perseguição política. E como é que a gente pode falar isso? Existe materialidade para provar isso, porque além de não existir perseguição política, no caso do Bolsonaro especificamente, o que a gente consegue ver é materialidade de vários crimes.